Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sextou, hein? Sexta-feira, mais um dia que nos concede esse Deus maravilhoso, não é verdade? E agradecer hoje a Deus pela sua noite de sono. Hoje você acordar, ter mais essa oportunidade que Deus está lhe dando, hein? Você agradeceu a Deus ou levantou estupidamente, nem agradeceu pela noite de sono, com mais um dia para viver. Você sabia que todos os dias que Deus nos dá para vivermos são oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados? São oportunidades, porque todos nós estamos sendo preparados para um dia encontrar com Deus. A Bíblia diz, prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Então, todos os dias que nós acordamos é um preparo para a eternidade. E precisamos de um passaporte, que é a passagem, e só vai entrar na eternidade, no céu, com esse passaporte. E esse passaporte, você adquire ele se arrependendo dos seus pecados. Não é com ouro, não é com prata, não é com boas obras, não é com trabalho social. É arrependimento. Você tem que aceitar Jesus e tornar-se uma nova criatura. E o Espírito de Deus, ele vai trabalhar na sua vida para você ter direito a esse passaporte. Só vai ter direito a esse passaporte quem nascer da água e do Espírito. Hoje eu queria trazer um assunto relevante nesta manhã de sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Queria que você pegasse sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 47. São Mateus, capítulo de número 13, e a partir do verso 47 até o versículo de número 50, que diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante ou comparado a uma rede lançada ao mar ou jogada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. E estando esta rede cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para o cesto os bons. Os ruins, porém, lançam fora ou jogam fora. Assim será na consumação do século ou no fim dos séculos, no fim dos tempos. Virão os anjos de Deus e vão separar os maus entre os bons e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vamos aqui entender. A palavra de Deus, você só consegue entendê-la conhecendo a sua linguagem. Aqui é a linguagem simbólica. Aqui a rede, ela está se referindo à pregação do Evangelho. A rede lançada ao mar. O mar aqui, ele está representado em nações, povos, línguas, tribos, etnias. Então, o mar na Bíblia, a linguagem, o mar, ele simboliza pessoas, gente, governo, reino, população do planeta. E quem apanha, aqui está falando do reino de Deus, está falando da igreja, não está falando do mundo. Aqui está falando da igreja, o reino de Deus, a igreja. Na igreja tem bons e tem maus. E tem pessoas que aceitaram Jesus e se converteram de verdade. E tem pessoas que aceitaram Jesus, mas suas vidas não foram transformadas ainda. São membros de igreja, são batizados nas águas, são batizados no Espírito Santo, fazem a obra de Deus,
mas fazem do seu jeito. E o reino de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não comandar a sua vida, você não consegue servir a Deus com embasamento bíblico. Então, o reino de Deus, ele vai acontecer uma triagem na consumação dos séculos. Como é que dá-se a isso? O Evangelho está sendo pregado em todas as nações, norte, sul, leste, oeste do planeta Terra. Tem pregadores em várias nações, missionários, tem pregadores locais, em cada cidade, cada estado, cada município, tem alguém pregando da palavra de Deus, seja o pastor, seja o missionário, seja o evangelista, seja o diácono, seja o obreiro, que é o trabalhador, ou seja o membro. Isso é o reino de Deus, convite de Deus para entrar nesse reino. E para fazer parte desse reino, ele precisa ter algumas mudanças. E quem faz essa mudança é o Espírito Santo na vida daqueles que são chamados, os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui faz-se uma comparação: o pescador que vai no alto mar e lança a sua rede ao mar. E quando ele chega com seus barcos, bota ali na âncora, o coral dos barcos, ele puxa os peixes e começa a fazer a seleção. Os bons ele coloca no cesto para ser comercializado. E os maus, os peixes ruins, de péssima qualidade, ele joga fora ou devolve no barco. E não tem importância nenhuma, não tem valor de comércio. E Jesus estava trazendo essa parábola para mostrar como é que vai ser o reino. Na consumação do século, deu-se início na vinda de Jesus. Jesus, quando veio, iniciou-se a consumação do século, os últimos dias. Nós estamos vivendo o relógio de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós somos os trabalhadores da última hora do relógio de Deus. E nesse reino está vindo todo tipo de pessoas. E quem faz o trabalho de santificação é o Espírito Santo. E agora vai acontecer o arrebatamento da igreja. Começo da consumação do século está sendo o arrebatamento da igreja. Só vai ser levado os bons. Não fala bons porque matou a fome do pobre, porque praticou uma caridade. Não. Só vai ser levado os bons no sentido figurado. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo. Só vai morar no céu quem nasceu de novo. Quem nasceu da água do Espírito. Só vai ser arrebatado ou ressuscitado na primeira ressurreição e ser jogado no sexto. Quando fala sexto, fala céu, levado para o céu. Quando está separando, fazendo a triagem, botado no sexto, está se referindo o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que Jesus havia nos ares. E os mortos, porque estão dormindo no Senhor, ressuscitarão primeiro. E quem ficar vivo vai ser arrebatado. Então esses são os bons. Que na tipologia ele é colocado no sexto, ou seja, levado para o céu. Você está entendendo a palavra de Deus? Jesus vai arrebatar a igreja. Os mortos em Senhor Jesus, os que dormirem no Senhor, serão arrebatados, serão ressuscitados. E
quem estiver vivo serão transformados, levados. E a Bíblia diz que eles vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Vai se revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. Então vão ser gloriosos como os anjos de Deus. Então eles vão subir e vão para o céu participar de uma grande ceia. Essa é a primeira etapa da consumação do céu. A segunda etapa vai ser na grande tribulação. Muitos que ficarem vão sofrer retaliação, perseguições. O anticristo, o governo do anticristo vai dominar. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 14. Então, esse governo do anticristo vai impor as suas ordens, a sua disciplina, e ele vai perseguir as pessoas. Só vai poder comprar e vender quem tiver essa marca desse governo. A marca desse governo vai ser adoração à besta. Esse governo. E quem aceitar a marca da besta, a imposição, ou aceitar os seus ensinamentos, não tem parte com Deus. E muitos que não vão aceitar vão morrer, vão ser decapitados, vão ser mortos, metralhados, vão ser esfaqueados. Vai ser uma guerra, vai ser imposição. Só vai poder comprar e vender, só vai ter seu ritmo de vida se atender à imposição desse governo. Então, muitos vão morrer, vão ser salvos como fosse pelo fogo. E os que vieram de grande tribulação. Então, esses vão ser salvos também. E haverá também o milênio. Esse milênio é 1000 anos de paz. E pós-milênio, o dragão ele vai ser solto e vai persuadir as nações para tentar cercar a cidade santa, a cidade dos salvos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai destruir o dragão e todos aqueles que se aliarem e tentar destruir a cidade de Deus. E na consumação do século vai ser implantado pós-milênio o juízo final. E quem vai se assentar nesse trono vai ser o Senhor Jesus Cristo. E lá vai comparecer grandes e pequenos, ricos e pobres. Diz a Bíblia que o mar vai dar conta dos mortos, das pessoas que morreram afogadas. O inferno vai dar conta das pessoas que estão presas. Diz a Bíblia que a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo e enxofre. E cada um vai comparecer segundo as suas obras. Vai abrir seus livros, que é os livros das obras. Então essa ressurreição acontecerá no juízo final. A segunda etapa, a ressurreição dos ímpios. Todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, todos aqueles que dormiram e não acordaram. Só vai despertar no juízo final. O primeiro despertar foi para o salvo. O reino de Deus é a igreja. E será feita a triagem. E nesse livro das obras vai constar todos os atos do ser humano. Cada um vai dar a prestar conta dos seus atos. Pensa você que você roubou, matou, você estuprou, você morreu e não se arrependeu. Você que viveu na idolatria, na feitiçaria, na bruxaria. Você que foi um soberbo, um ateu, comunista, um homem estúpido e ignorante. Pensa você que você vai ficar isento, todos vão comparecer. Haverá a segunda ressurreição. E vai comparecer diante do trono branco.
e vai ser julgado cada um segundo as suas obras. E lá vai ser lido a sentença de cada um. E o nome que não for achado no livro da vida, diz a palavra de Deus, está em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou separação eterna para sempre de dor. Ali haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Então, o mar vai dar os mortos, os grandes oceanos, os grandes mares, rios, cachoeiras, aonde tiver uma pessoa que desapareceu, que não foi achado, eles vão dar conta. A morte vai dar conta às pessoas que ela levou. É um espírito, morte é um espírito. O inferno é um abismo, vai dar conta. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai ter um livro da vida. O livro da vida vai constar o nome dos salmos. Em São Mateus, no capítulo 25. Aqui, ó, São Mateus, capítulo 25. São Mateus, capítulo 25. Está escrito assim, São Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está falando no juízo final. E todas as nações serão reunidas diante dele, grandes e pequenos, ricos e pobres. E apartará um dos outros, como pastor aparta dos bodes das ovelhas. Colocará à sua direita e as ovelhas à sua direita, os bodes. Essa é a linguagem de figura. Está falando aquele que tem o nome escrito no livro da vida e aqueles que não têm. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e aqueles que não se arrependeram. Aqueles que fizeram a vontade de Deus e aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aqui Jesus está falando: vinde, o juízo final. Porque tive fome, desse-me de comer, tive sede, desse-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então o justo, quer dizer, os salvos, lhes dirão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, ou quando te vimos estrangeiro, te hospedaste, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está falando do tratamento das pessoas que não foram rigorosos ao povo judeu. As pessoas vão serem salvas por trazer benefício ao povo de Israel. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Israel. E nesse juízo final, a igreja já é salva. Aqui é a triagem para o reino de Deus. As pessoas que não se contaminaram, fizeram bem e trataram bem o povo judeu, e eles vão serem salvos também. E então, fizeram bem, vestisse, ajudou as pessoas. Não é a caridade. Aqui não está falando de caridade porque você fez boas obras. Não, a Bíblia diz que pela graça somos salvos. Está falando para a igreja, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não, aqui está falando a respeito quando houve a grande tribulação e os judeus foram ajudados, fizeram bem ao povo de Israel, e no juízo final, e eles vão serem salvos. Aqueles que foram degolados de grande tribulação também, eles vão ser salvos. Aqueles que não aceitaram a imposição do anticristo.
E aqui os salvos vão dizer: nós como te vimos com sede, ou na prisão, ou doente, ou sem roupa, e te demos quando você fez o bem. Aqui está se referindo ao povo judeu. A igreja já foi arrebatada. A igreja aqui não tem nada a ver com o juízo final. Esse juízo final aqui é a ressurreição dos ímpios e daqueles que fizeram bem ao povo judeu. Eles vão ser recompensados e haverá menos rigor para eles. E aqui, na consumação do século, o reino de Deus, tudo que causa escândalo. Hoje, muitas pessoas brincando de crente, brincando de evangelho. Hoje tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Hoje a Bíblia é uma só, mas hoje coloca seus ensinamentos sem embasamento bíblico. Tem igreja aí que a pessoa é membro dessa igreja, mas no adultério, na fornicação, bebe. Tem igreja que o cara bebe, fuma, bebe cerveja, pula carnaval. Tem igreja agora até de homossexual, de lésbica. E a Bíblia, a palavra de Deus é uma só, mas estão pregando o evangelho. Importa que o evangelho seja pregado. Por porfia, por inveja, não importa. Quem vai fazer a seleção é o nosso Deus. O diabo está criando milhares de denominações para confundir a mente das pessoas. E cada igreja está colocando as suas regras, as suas doutrinas. Tem igreja que na Santa Ceia, a pessoa com cigarro no bolso, bêbado, que bebe, não são libertos, toma Santa Ceia. Diz que a Santa Ceia é para libertar. Negativo. Santa Ceia é para você recordar da morte de Jesus. Então, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E a Bíblia diz que tem muitos que já beberam de qualquer maneira a Santa Ceia, participaram, ficaram doentes, e muitos que morreram. Então, a Santa Ceia não é para libertação, não. Isso é antibíblico, fora da palavra de Deus. Então tem muitas igrejas assim, Sal Grosso, Arruda, Rosinha, então tem tudo. Então hoje a palavra de Deus é uma só, mas uma confusão danada. Então você tem que ter cuidado, examinar a palavra de Deus, para você não ser enganado pelo diabo. Então estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, pede o Espírito Santo, porque no reino de Deus vai ser separado os bons, vai ser lançado no cesto. Os maus vai ser jogado fora. O que é os maus? É o fofoqueiro, é o mentiroso. Tem crente que é fraudulento dentro da igreja, usa gato net, compra troço roubado, furtado, vive em falcatrua e diz que é o evangelho. Então tem que ter cuidado. Tem crente, tem tudo quanto é jeito. O joio vai ser separado do trigo. Isso vai ser na consumação do século. O reino de Deus, ele vai ter uma limpeza, vai ser no arrebatamento da igreja. Então o reino de Deus é comparado a uma rede lançada no mar. Apanha muitos peixes. Uns vai para o cesto, bons, e os ruins vai ser jogado fora naquele dia do juízo final. Que Deus abençoe sua vida e que eu creio que com essa reflexão de mensagem você possa entender a palavra de Deus. Um abraço e fica com Deus. Boa sexta-feira, bom final de semana, na paz do Senhor Jesus. Amém.